Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. O tema principal do vídeo é: as pessoas mudam quando você para de ser disponível. Este conteúdo faz parte de um espaço de compreensão da mente humana e das emoções modernas, onde analisamos com clareza como a psicologia do comportamento humano influencia diretamente suas relações, suas escolhas e até a forma como você é tratado pelas pessoas ao seu redor. Aqui, você não vai encontrar respostas superficiais. O foco é entender solidão, padrões de personalidade, dependência emocional, ansiedade e os mecanismos invisíveis que moldam seu relacionamento sem que você perceba. Muitas vezes, o problema não está no que os outros fazem, mas na forma como sua mente interpreta, reage e se posiciona diante disso. E quando você começa a enxergar esses padrões, algo muda de forma irreversível. Ao longo deste vídeo, você vai compreender por que, em muitos casos, as pessoas mudam completamente comportamento quando percebem que você deixou de estar sempre disponível. Isso não é sobre jogos emocionais, mas sobre dinâmica psicológica, valor percebido e limites emocionais. Você vai entender como hábitos emocionais são formados, porque certos ciclos de relacionamento se repetem e como pequenas mudanças internas alteram completamente a forma como você é tratado. Fique até o final, porque o que será revelado aqui não é apenas uma explicação, é um espelho direto do seu comportamento e das suas relações. Você já percebeu como, em alguns dias, você não está triste, não aconteceu nada de errado, mas mesmo assim parece que tudo pesa? Como se sua mente estivesse cansada sem motivo claro, e até coisas simples começam a irritar ou esgotar você. Isso não é aleatório e muito menos frescura. Existe um padrão psicológico acontecendo aqui. O seu cérebro não está reagindo ao momento, ele está reagindo ao acúmulo. Pequenas frustrações, pensamentos não resolvidos, conversas mal digeridas, expectativas que você não percebeu que criou, tudo isso vai sendo armazenado de forma silenciosa. E quando você menos espera, isso volta como cansaço emocional. O mais curioso é que a maioria das pessoas acha que está tudo sob controle, porque não houve nenhum grande problema no dia. Mas o corpo e a mente não funcionam assim. Eles respondem ao que foi ignorado, não apenas ao que foi vivido no agora. E é exatamente aí que começa um ciclo que muita gente não entende. Você segue o dia normalmente, mas por dentro já está sobrecarregado sem perceber. O que a maioria das pessoas não percebe é que o cérebro não busca apenas viver o presente, ele tenta prever o futuro o tempo todo para reduzir incerteza. E quando não existe clareza emocional, ele começa a criar padrões automáticos de comportamento para se proteger. É por isso que você pode repetir atitudes sem nem perceber, como se estivesse no piloto automático em conversas, relações e até na forma como reage a alguém que você gosta ou teme perder. Na vida social, isso fica ainda mais forte, porque cada interação vira uma espécie de teste invisível na mente. Será que a pessoa vai se afastar? Será que estou sendo aceito? Esse processamento constante faz você ajustar seu comportamento sem perceber, mudando seu tom, sua atenção, sua disponibilidade. O problema é que, quanto mais isso acontece, mais você se distancia de agir de forma natural. E esse ciclo vai moldando sua forma de se relacionar sem que você perceba que está sendo moldado. E é por isso que algumas pessoas passam a sensação de domínio natural em qualquer ambiente, enquanto outras parecem sempre um passo atrás, como se não conseguissem ocupar espaço social. Isso não acontece por acaso e muito menos só por personalidade forte. O que muda é um conjunto de sinais emocionais que a pessoa emite sem perceber. Quando alguém está constantemente tentando se ajustar para ser aceito, ela começa a suavizar opiniões, reduzir presença, responder mais do que iniciar e esperar demais a validação do outro. Aos poucos, isso muda completamente a forma como ela é percebida. As pessoas ao redor não enxergam insegurança diretamente, mas sentem a falta de firmeza emocional. E o mais importante, o cérebro reforça esse padrão. Quanto mais você se adapta para não perder conexão, mais você treina sua mente a acreditar que precisa se diminuir para ser aceito.
Isso cria um ciclo silencioso onde sua presença social vai perdendo força sem você perceber exatamente quando começou. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora, ele reage ao que já aconteceu com você antes e deixou marca emocional. Isso significa que muitas das suas respostas hoje não nascem da situação atual, mas de lembranças emocionais antigas que foram armazenadas sem resolução. Uma conversa simples, um silêncio, uma demora para responder ou até uma mudança de tom podem ativar algo muito mais profundo do que o momento em si. É como se o presente fosse apenas um gatilho para algo que já existia dentro de você. E o mais importante, quando uma experiência emocional não foi totalmente compreendida, o cérebro não encerra o arquivo, ele apenas guarda e reutiliza em situações parecidas. Por isso, você pode reagir de forma intensa a algo pequeno ou sentir desconforto sem conseguir explicar exatamente o motivo. Na prática, isso cria repetições emocionais ao longo da vida, onde situações diferentes carregam a mesma sensação interna, como se você estivesse vivendo variações do mesmo padrão sem perceber. No momento em que você começa a perceber esses padrões acontecendo dentro de você, algo silencioso muda na forma como você reage ao mundo. Não porque o mundo muda, mas porque você deixa de entrar automaticamente no mesmo ciclo emocional de sempre. É como se, antes, sua mente respondesse no impulso, e agora ela começa a criar um pequeno espaço entre o que você sente e o que você faz com isso. Esse espaço é o ponto onde a repetição começa a perder força. Você começa a notar que nem toda demora significa rejeição, nem todo silêncio significa desinteresse, nem toda mudança de comportamento das pessoas tem a ver com você. E quando essa percepção entra, a sua mente para de interpretar tudo como ameaça emocional constante. E isso não elimina sentimentos, mas muda o lugar de onde você reage. Em vez de viver dentro do padrão automático, você começa a enxergar o padrão acontecendo. E é exatamente aí que a transformação começa de forma real, não como uma mudança forçada, mas como uma mudança de interpretação. Presta atenção nisso por alguns segundos, porque isso pode mudar completamente a forma como você entende a sua própria mente. Se você sente que repete os mesmos padrões, reage no automático, se envolve nos mesmos tipos de relações ou vive um conflito interno que não consegue explicar, isso não é falta de força, é falta de compreensão sobre o que está acontecendo dentro de você. Existe um material profundo que foi criado justamente para quem quer sair do nível superficial do autoconhecimento e começar a enxergar como a mente realmente funciona na prática. Ele conecta psicologia, psicanálise e filosofia de um jeito simples de entender, mas extremamente poderoso na aplicação do dia a dia. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia, reúne conceitos fundamentais sobre o funcionamento da mente humana, como inconsciente, padrões emocionais, mecanismos de defesa, identidade, comportamento repetitivo e autopercepção. Tudo isso explicado de forma acessível, sem excesso de teoria e com foco em clareza mental e emocional. Não é sobre motivação e nem sobre promessas rápidas. É sobre entender por que você se comporta como se comporta, porque se prende em ciclos emocionais e porque algumas situações parecem sempre se repetir na sua vida. O acesso está no comentário fixado. E a partir daqui, o que você vai ouvir no vídeo começa a fazer ainda mais sentido quando você conecta com esse tipo de compreensão. E talvez, no fim de tudo, o ponto não seja controlar melhor suas emoções como se fosse algo simples de ajustar, mas perceber o quanto da sua vida emocional acontece antes mesmo de você tomar consciência dela. Porque quando você olha com atenção, não são só os eventos que moldam quem você é, mas a forma automática como sua mente interpreta cada um deles. O que antes parecia apenas jeito de ser, começa a revelar camadas mais profundas de repetição, memória e adaptação emocional. E isso muda completamente a forma como você enxerga suas reações, suas relações e até os silêncios que você carrega dentro de si. No final, talvez a pergunta mais importante não seja por que você sente tanto, mas o que exatamente sua mente faz com tudo que você sente quando ninguém está olhando. Se esse vídeo fez sentido para você em algum nível, então se inscreve no canal agora, porque aqui a ideia é exatamente essa: entender a mente humana de forma profunda e real, sem superficialidade. Deixa o like também, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Comenta aqui embaixo o que mais chamou sua atenção nesse vídeo. Quero saber como isso te impactou. E antes de sair, não esquece de assistir o vídeo que está aparecendo no card na sua tela agora. Ele continua exatamente essa linha de raciocínio e pode fazer tudo isso ficar ainda mais claro para você. E também dá uma olhada na playlist do canal, porque lá tem outros vídeos que se conectam diretamente com esse tema. Se você chegou até aqui, comenta: eu cheguei até o fim.